Boa noite a todos. Vamos dar início à 16ª sessão ordinária do ano de 2025. Solicito aos senhores vereadores que registrem sua presença. Temos a presença de novos vereadores. Solicito à secretária que faça a leitura da ata de 23 de 2025. Boa noite. Boa noite. Ata número 23 de 2025. Às 20 horas do dia 30 de junho de 2025, na sala das sessões Professor Alcides José Soares, a Câmara Municipal de Palestina, reuniu-se em sessão ordinária com a participação de 9 vereadores. Presidente Gilberto Benfica, secretária Patrícia da Silva Marques, vereadores presentes Ceciliano Francisco Caldas, Flávio de Souza Santos, Gilberto Benfica, José Jailson Soares de Freitas, Patrícia da Silva Marques, Paulo César Rossi de Araújo, Renata Viçoso, Sandro Renato Bernardes e Silvio Roberto Trindade. Expediente. A secretária da mesa diretora fez a leitura da ata número 22 de 2025, referente à reunião anterior, que foi aprovada. Procedeu em seguida a leitura da seguinte matéria: indicações apresentadas por vereadores, solicitando ao senhor prefeito municipal as seguintes providências. Vereador José Jailson Soares de Freitas, construir um redutor de velocidade na rua Antônio Prado, próximo à residência do senhor Juraci. Vereador Sandro Renato Bernardes, solicitando ao senhor prefeito municipal a poda das árvores da praça do distrito de Jurupeba, ou a limpeza dos galhos pendurados e a iluminação da praça da Coab, localizada em frente à residência do senhor Clodoaldo Pimentel Júnior. Franqueada a palavra, o vereador Flávio agradeceu ao senhor prefeito por ter modificado a maneira de pagar férias aos funcionários municipais. Aproveitou para agradecer o vereador Benfica, que fez o levantamento junto aos chefes dos setores para saber a opinião dos funcionários. A vereadora Patrícia parabenizou o senhor prefeito, o padre Rivaldo e todos os voluntários que colaboraram para a realização da quermesse. O vereador Ceciliano agradeceu e parabenizou o padre Rivaldo e todos os organizadores da quermesse, que, assim como os organizadores da festa do peão, cumpriram a lei que proíbe soltar fogos em respeito aos idosos, pessoas portadoras do espectro autista e animais. Agradeceu o vereador Benfica por ter conseguido, através do deputado Carlão Pignatari, verba orçamentária no valor de R$150 mil. Também agradeceu o ex-vereador Aislan Amoroso, que conseguiu, através do ex-deputado e atual secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, verba orçamentária no valor de R$200 mil. Agradeceu o senhor prefeito pela sensibilidade e iniciativa de retirar o projeto de lei número 23 de 2025, para a elaboração de melhores estudos e adequações necessárias, evitando prejuízos aos pequenos produtores e às pessoas que comercializam produtos de origem animal. O vereador Sandro justificou suas indicações falando da importância da iluminação da Praça da Coab e também da poda ou limpeza dos galhos pendurados que estão atrapalhando o estacionamento de carros na Praça do Distrito de Jurupeba. Manifestou votos de pesar aos familiares da senhora Isaura Grego da Silva. Agradeceu à senhora Mirelle, prefeita da cidade de Orindiúva, seu marido França e ao senhor Mazola, pelo convite para recepcionar o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Marco Vignoli. O vereador Flávio voltou a manifestar-se parabenizando o senhor prefeito por ter conseguido a reativação da Casa da Agricultura. Lamentou que o deputado Arnaldo Jardim anunciou o encerramento da sua carreira política, pois sempre ajudou muito o nosso município. A vereadora Renata agradeceu ao senhor prefeito pelo atendimento à sua indicação de poda das palmeiras do canteiro central da Avenida da Saudade,
que ficaram mais belas e a população também agradece. Parabenizou o padre Rivaldo e todos que colaboraram para a realização da quermesse. Agradeceu ao senhor prefeito pela atitude de retirar o projeto de lei número 23 de 2025, pois era extenso e cheio de entrelinhas, e da maneira como foi apresentado, iria votar contra sua aprovação, para não acontecer como outra matéria, onde o Dr. Joaquim reuniu-se com os vereadores e mentiu quando enfatizou que não envolveria a parte financeira, e no mês subsequente foram aumentados os salários de alguns funcionários. Disse que esses funcionários são merecedores desse aumento, porém sentiu enganada e com relação ao projeto de lei número 23, 2025, na sua concepção, concluiu que os produtores não iriam se adequar às novas regras. O vereador Siciliano disse que as novas regras e a maneira que seria fiscalizado ficava inviável para as pessoas e ele não quer perder a confiança da população, a quem deve satisfação. O vereador Flávio disse que acredita que houve um mal-entendido, porque o Dr. Joaquim não iria mentir, sabendo que o senhor prefeito jamais aceitaria isso. O vereador Paulo César agradeceu ao senhor prefeito que atendeu sua indicação, onde solicitou o conserto do buraco próximo ao estabelecimento comercial do senhor Guerra, e também do conserto do asfalto e guias que foi feito na rua Pedro Brunhari. Parabenizou o vereador Benfica pelo levantamento feito para saber a opinião dos funcionários com relação à mudança do pagamento das férias, lembrando que anteriormente solicitou ao Dr. Joaquim informações sobre a legalidade de fazer essa mudança. O vereador Sandro falou da importância de votar os projetos depois de serem esclarecidas todas as dúvidas, e sempre respeitando o prazo regimental. O vereador Benfica disse que, assim como combinou com os vereadores na última sessão, tinha solicitado ao funcionário responsável pela elaboração do projeto melhores esclarecimentos, pois o senhor prefeito considerou mais viável retirar o projeto para melhor análise, em virtude do questionamento dos vereadores. Com relação à explicação feita pelo Dr. Joaquim, referente ao outro projeto, disse ser um profissional extremamente capacitado e acredita que ele não teria motivos para mentir. Parabenizou o padre Rivaldo, o senhor prefeito e todas as pessoas que colaboraram para a realização da quermesse. Parabenizou o senhor Sérgio, responsável pelo projeto Guri, e o senhor Danilo, responsável pelo projeto de capoeira, pelas apresentações. Manifestou votos de pesar aos familiares do senhor Adalto. Agradeceu à prefeita da cidade de Orindiúva pelo convite para participar de um encontro juntamente com o deputado Arnaldo Jardim e o deputado Marco Vignoli, para esclarecimentos sobre a retirada dos ranchos nas margens do Rio Grande. Disse que o deputado Arnaldo Jardim falou que este será seu último mandato, o que é lamentável, pois sempre ajudou o nosso município. Também comentou que o deputado Marco Vignoli é responsável por vários projetos, inclusive o projeto Jovem Aprendiz, em parceria com o SEBRAE, que visa a inserção de jovens no mercado de trabalho, oferecendo capacitação teórica e prática. Tem como responsável para organizar esses cursos aqui na nossa cidade o senhor Arnaldo Trindade. O vereador Jailson manifestou-se justificando sua indicação, dizendo que o senhor Juraci reclamou que os carros batem no muro de sua residência e ele sempre fica com o prejuízo. Ordem do dia. Foi colocado em discussão e votação os seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 20 de 2025, procedente do Executivo Municipal, dispondo sobre plano plurianual para o quadriênio de 2026-2029 e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de lei número 21 de 2025, procedente do Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2026 e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 22 de 2025, procedente do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com instituições financeiras para concessão de empréstimos aos servidores públicos municipais, mediante desconto em folha de pagamento, e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade de votos. E projeto de lei número 24, de 2025, procedente do Executivo Municipal,
que dispõe sobre as regras para a realização de podas e cortes de árvores e arborização de calçadas no município de Palestina, e revoga a Lei Municipal número 1971, de 8 de novembro de 2017. Colocada em discussão, a vereadora Renata disse que o seu voto será contrário à aprovação deste projeto, tendo em vista que a revogação desta lei poderá trazer vários desconfortos à nossa população, uma vez que a nova lei impõe que os cidadãos sejam responsáveis pelas suas despesas relacionadas à poda e remoção dos galhos das árvores em suas propriedades. Considerou inadequado também o artigo 4º, que estabelece limites de volume para os resíduos gerados por cada morador, além da possibilidade de cobrança por excesso, considerando que esses serviços deveriam ser oferecidos pela municipalidade. Com relação ao plantio de árvores nas calçadas, impõe padrões que nem todos têm condições financeiras de cumprir. Como vereadora eleita pelo povo, deixa claro seu posicionamento, que não se trata apenas de uma questão política, mas da dignidade e do bem-estar da população, dizendo não ser situação nem oposição, e sim população. O vereador Siciliano parabenizou a vereadora Renata pela coragem de esclarecer o motivo de estar votando contrário à aprovação deste projeto. O vereador Benfica explicou que a poda drástica de árvores é prejudicial ao meio ambiente e pode ser considerado um crime ambiental, contando o fato ocorrido com uma poda de árvore feita no distrito de Duplo Céu. Ainda este vereador disse que o senhor prefeito somente está tomando essas providências em virtude de uma denúncia. Portanto, lixos e galhos de árvores, conhecidos como resíduos verdes, devem ser descartados de maneira adequada. Colocado o projeto em votação, foi aprovado, tendo os vereadores Ceciliano, Flávio, Jailson, Patrícia, Paulo César, Sandro e Silvio manifestados favoráveis à sua aprovação, e um voto contrário à sua aprovação, manifestado pela vereadora Renata. O senhor presidente agradeceu a todos e encerrou a presente sessão. Palestina, 30 de junho de 2025, Gilberto Benfica, presidente, Patrícia da Silva Marques, secretária. Alguém deseja fazer uma retificação na ata? A ata foi aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das proposições dos senhores vereadores. Aqui. Eu acho que você já pode fazer a leitura da indicação, da moção, e a do Sandro também agradecendo a CPFL também. Pode, já faz tudo já. Indicação. Indico ao senhor prefeito municipal seja providenciado a limpeza e também uma tampa para os bueiros existentes na Avenida 1, no mini distrito industrial, próximo à rotatória sentido Ibiporanga. Palestina, 4 de agosto de 2025, José Jailson Soares de Freitas, vereador. Moção de apoio. Moção de apoio ao Movimento Nacional de Produtores e Sangradores de Seringueiras, em defesa da manutenção da taxa de imposto de importação da borracha nacional. Considerando que o setor da eveicultura brasileira atravessa um momento decisivo, e ele não apenas apresenta um pilar econômico para diversas regiões de nosso estado, mas também é a fonte de sustento e o legado de inúmeros produtores e seringueiros. Considerando que a cogitada remoção da taxa de imposto de importação da borracha natural configura uma ameaça direta a essa importante cadeia produtiva. Considerando que, ao defender a remoção desta taxa, a ANIP coloca em xeque a competitividade dos nossos produtores locais. Considerando que a borracha natural produzida em nosso estado é reconhecida por sua alta qualidade, fruto de um trabalho árduo e dedicado. Permitir a entrada irrestrita de borracha importada, muitas vezes com custo de produção inferiores, pode desvalorizar o nosso produto e prejudicar aqueles que investem e confiam na economia estadual brasileira. Considerando que, ao defender a produção nacional, estamos assegurando que a borracha natural brasileira, e em especial a produzida em nosso estado, continue a ser um recurso valioso e estratégico,
A capacidade de autossuficiência e a excelência do nosso produto são ativos que não podemos negligenciar. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais vereadores para a aprovação desta moção de apoio. Plenário, 4 de agosto de 2025, Paulo César Rossi de Araújo, vereador, Renata Viçoso, vereadora. Agradecimentos. Quero agradecer imensamente aos serviços prestados para a solução de problemas de falta de energia no distrito de Jurupeba e área rural ao redor. Foi uma obra executada pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, com total apoio da Prefeitura Municipal de Palestina, onde foi executado a construção de aproximadamente 3 quilômetros de rede primária, interligando os alimentadores NGR-02, município de Nova Granada, e PNA-04, município de Palestina. Obra que beneficia o distrito de Jurupeba e os arredores, inclusive o laticínio saboroso. Para isso foi necessário a servidão de passagem em estrada rural, PAL 349, estrada Martielli, onde foi necessário a remoção e poda de árvores para a viabilidade do traçado da rede. Obra essa que teve início em 3 de 6 de 2025, sendo finalizada em 25 de 6 de 2025. Logo agradeço aos envolvidos, a CPFL, Roberto Sartori, diretor-presidente, Marco Antônio Baeb, gerente de obras e manutenção, José Tobias de Oliveira Santos, coordenador obras e levantamento, Orzila Ortega da Silva, consultora relacionamento especialista, Maxwell Fernandes Salvador, técnico obras e manutenção, João Pedro de Souza, técnico obras e manutenção, Prefeitura Municipal de Palestina, Reinaldo Aparecido da Cunha, prefeito municipal, Kleber Soares, diretor departamento zeladoria e máquinas, Railton Nascimento, diretor de obras, engenharia e defesa civil, Vedício Batista, operador de máquinas. Meu nome aí, ajudei a cortar as árvores. Faltou o meu, ajudei a cortar as árvores. A palavra está franqueada, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Pessoal que está aí, em nome do Reis aí. Esse trabalho, Jurupeba não precisava, queria anoitecer, acabava a energia. E essa dona Orzila aí é uma chefe, é o que eu conheço desse pessoal aí que falou o nome, é o Maxwell e a dona Orzila. Através deles, com os chefes da CPFL, e juntamente com a parceria com o Reinaldo, o Kleber deu apoio, o Benfica, o Railton não colocou o nome, mas o Benfica, através dos florestal, fazer a liberação de tirar algumas árvores, porque, na verdade, nem todos ajudam, né? Eu falo o nome, se tiver que falar na cara, eu falo, não tem problema. Hoje nós temos aqui a empresa Sestari. Não quem toca a empresa, que são parentes, mas o dono da propriedade não deixou passar os postes em lugares que não prejudicava nada a eles. É que eu não tenho poder. Se eu tivesse o poder, a fazenda deles ia ficar desligada. O dia que eles precisassem de uma energia, eles ficavam sem. É beneficiar um monte de gente. Olha, só o laticínio saboroso, quantos empregos dali para baixo, e nós ficava sem energia direto, era um problema. Se eu ficar, tomo banho na água fria, mas uma empresa, e o pessoal que tem o leite lá, que azeda lá. Então, isso daí foi, assim, ó, de extrema... que precisava mesmo. E o Maxwell, através dele, da dona Orzila, e esse pessoal que são os diretores lá, ajudou demais. O que aconteceu? Precisou do Reinaldo liberar esses postes ser passado, aumentou a linha, passar na beira da estrada. O Reinaldo liberou, o Railton fez, o Gilberto tem mais conhecimento com a área florestal. Foi tudo feito na legalidade certa, que poderia ter encurtado caminhos, né? Então, nós deixamos o agradecimento a todos envolvidos. O Kleber também ajudou lá na retirada das árvores.
Eu queria deixar aqui um lembrete aí que amanhã é o último dia de quermesse no distrito de Jurupeba, São Bom Jesus, depois da manhã. Mas amanhã sai a romaria daqui às 7 horas, com apoio da prefeitura. Vai ter, no caminho, o pessoal fica lá servindo lanche, água, sucos, e através do Reinaldo, mas com o Barata ali, vai ter o transporte, tanto para trazer o pessoal, o que for a pé, para voltar depois da missa. Então, só para lembrar o pessoal. E na quarta-feira tem a quermesse. Dia 17 é o leilão de gado. Agradecer ao senhor prefeito. Estava sem energia na pracinha, mas não era culpa da prefeitura, mas foi ligado imediatamente que pediu, acho que precisava da CPFL vir, deu certo lá na pracinha de frente ao Clodoaldo. A iluminação do distrito de Jurupeba foi feito 100%, aproveitou os postes, trocou tudo com luz de LED, então só agradecer. Hoje a nossa vilinha lá se encontra totalmente iluminada. Eu queria também parabenizar o senhor prefeito pela poda de árvores. Eu pedi que, nem que fosse o pessoal da prefeitura lá, retirasse algum galho que estava... Ele contratou uma firma, foi lá, fez toda a poda de árvore da praça do distrito de Jurupeba. Por enquanto é só. Peço a palavra. Boa noite a todos. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, pessoal do escolteiro aí. Sábado eu tive a oportunidade de estar lá na Tia Deia, né? Um trabalho muito bonito, um trabalho que vão dar muitos frutos aí, com certeza. Parabéns a vocês. Quero aqui fazer uma solicitação ao senhor prefeito, falando em iluminação, Sandro. Quero falar da iluminação do trevo do bairro Bom Pastor. Que houve pessoas falando às vezes na rede social, e ontem eu desci até lá, porque sempre eu vou na minha mãe, mas eu viro ali no meio ali e volto, né? E ontem eu desci até lá para dar uma olhada, realmente está bem escuro lá, precisava iluminar aquilo lá, ver o que pode fazer. Está tão bom para cima lá, que as lâmpadas de LED e tudo, ali também podia colocar que está bem escuro ali. O pessoal está reclamando ali para estar iluminando ali. Então eu queria pedir ao prefeito para que tomasse providência para que fosse iluminado lá. É só isso. Boa noite. Obrigado. César, peça a palavra. Do lado de lá, tem um poste lá. Eu fiz um pedido aqui, lembra que eu fiz um pedido? Não é luz queimada lá naquele canto. A gente precisava pôr um braço de luz, pedir para a CPFL. Então, tem o poste, mas precisa do braço de luz. Precisa do braço de luz. Só o poste não clareia. Se colocar o braço de luz lá, vai iluminar o trevinho tudo. Isso, fica bom. Com certeza o prefeito vai estar vendo e vai ser feito, tenho certeza. Com certeza. Eu também queria fazer um agradecimento, Gilberto. Depois, você que está mais por dentro lá, pode falar. O antigo campão ali, a escola também, o prefeito postou que recebeu uma verba federal, né, Benfica? Foi. Que, graças a Deus, terminar aquilo ali, porque a quadra acho que está praticamente acabada, né? Mas dá dó ver um tamanho de uma construção daquela parada, né? Parabenizar o Reinaldo e todos envolvidos. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. No mês de julho agora, teve as finais da Copa Noroeste, de futebol de campo, onde o campeão foi o Botafogo, o vice Sport Gol. E também teve a realização do Campeonato Municipal de Futsal, onde os Pé de Ratos foram campeão e o vice o Tartaruga. Eu quero aqui estar parabenizando, né, todas as equipes que participaram de ambos campeonatos, a toda a torcida também, que prestigia os eventos esportivos de nossa cidade. Isso é muito importante. Eu quero também aqui parabenizando. Parabenizar as equipes de futsal masculina e feminina sub-21 que participaram dos jogos regionais e representaram muito bem o nosso município. Os jogos aconteceram em Votuporanga. A equipe feminina ficou em 3º lugar. É um feito muito importante, pois é um campeonato que é muito bem disputado. Quero parabenizar a todos os atletas
e aos treinadores, o Alan e o José Vitor, pelo trabalho realizado. Quero deixar aqui também meu agradecimento ao senhor Reinaldo, Dr. Nakarato, por todo o apoio dado ao esporte de Palestina. Obrigado e boa noite. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado pela presença do pessoal do escoteiro. Estou tendo o prazer de ver as meninas aqui agora, porque nas outras eu não fui. Então, prazer em recebê-los vocês. Sobre a moção do César e da Renata, assino com o maior prazer. Mas é difícil ter um país que não gosta da agricultura, né? Eu vou falar na agricultura geral, que entra a seringueira. O PIB da agricultura, o PIB nacional, bate recorde todo ano. Aí o governo federal faz de tudo para prejudicar a agricultura. E outros países, que é sério, tem incentivo acima de qualquer coisa para a agricultura. Então, o que está acontecendo é que o governo, infelizmente, o federal, não dá valor à agricultura. Acho que um dia todos nós, não demérito nenhum, vai depender de muito Bolsa Família e Bolsa Escola, que no fundo, muitas vezes, esses governos corruptos, quer que aconteça isso. Sobre a escola, que o Sandro colocou aqui, fiquei feliz também com o repasse do governo federal, não sei o quanto que ele não colocou, mas eu só vou deixar aqui, acho que no momento ele estava muito feliz, mas no momento oportuno ele vai falar que a gente nunca pode esquecer como começou. Eu acho que isso ele vai ter o reconhecimento disso. Um dia nós recebemos uma ligação, todos nós aqui mais próximos, aqui conhecemos Leandro Damin. E 4, 6 anos atrás ele fez uma ligação para mim, o Reinaldo e o Lauro. Nós somos em Brasília. Isso faz 6 anos, 7 anos. E o Leandro Damin, que se algumas pessoas não conhecem, e na época ele era assessor do Rodrigo Garcia, que era deputado federal, que tanto nos ajudou aqui. E o deputado Rodrigo Garcia convidou ele para trabalhar como secretário lá na secretaria em Brasília. Aí o Leandro nos chamou lá, e naquela época ele falou para o Reinaldo, para mim e para o Lauro, que era o atual secretário da Educação, que ele ia ajudar a Palestina, falando com o Rodrigo para liberar essa verba. E na época liberou 3 milhões. Todo mundo sabe disso. E aí eu não vou falar por quê, o que aconteceu, porque essa parte não é nossa, não é minha, né? Não saiu. Por fim, eu acho que tem um dinheiro guardado, parece que ainda tem 2 milhões daquela época, né? Mas aí, depois começou a fazer, não deu certo, entrou a pandemia, tudo subiu, então aí não deu para fazer. Agradeço o senhor Reinaldo pela conquista, e a gente está muito feliz. Mas eu não poderia aqui deixar, eu acho que o Reinaldo, no momento oportuno, vai fazer esse agradecimento ao Leandro Damin, que hoje se encontra nos Estados Unidos com a família. Mas, mês passado, 2 meses, ele ligou para mim assim, na escola não vai sair, porque, infelizmente, assim, às vezes a pessoa libera um dinheiro junto com o deputado, depois não sai, e tem pessoas que ficam culpando lá, o Leandro Damin liberou um dinheiro, não saiu, não sei o quê, não tem nada a ver com isso. Então, assim, com certeza, se não fosse os 3 milhões daquela época, intermédio do Rodrigo Garcia, do governo federal, não teria a escola que vai fazer hoje. Então, nunca pode esquecer, a gente tem que ser grato em tudo. Então, eu sou grato aqui ao seu Lauro, que já há um tempo que eu não a vejo, que foi conosco em Brasília, e o Reinaldo, o vice, foi conosco, ele sabe disso. Mas eu creio que no momento oportuno ele vai agradecer. E eu, pessoalmente, também vou procurá-lo e vou falar isso para ele. Eu assisti uma reportagem esses dias, e mais uma hoje. Aqui é para unir todos nós, escola, escoteiro, gente, vereadores, prefeito, secretário de Educação e todo mundo, envolver todo mundo.
Às vezes é fatalidade, mas aconteceu. Hoje morreu uma criança em Rio Preto picada com escorpião. E já tem, nesses meses, 296 casos que a micro-região de Rio Preto está com caso de escorpião. Pode ser uma fatalidade, mas aí tem que juntar poder público, nós, pessoas envolvidas. Eu acho que tem que ter mais esclarecimento nas redes sociais, para a gente falar, porque a tendência agora é só aumentar o escorpião. Então, aqui eu gostaria de pedir ajuda a todos, a mim mesmo, mas a todos, o seu prefeito, o meio público, a Catarina, que é a nossa secretária de saúde, para ficar atento, né? Que não esperar acontecer o que está acontecendo, e todo mundo sabe que a nossa cidade não está sendo bem cuidada, mas aí também não é o prefeito, aí também é a população que não se ajuda, né? Eu não sei se tinha que ter multa para isso, mas tá complicado. Então, hoje, morreu uma criança de 10 anos em Rio Preto, picada por escorpião. Então, acho que a gente tem que se envolver mais. E esse dia eu vi a Renata Viçoso colocando 2 vídeos. Renata, você que se fala e se expressa bem em vídeo, vai lá e pode expressar. A situação está difícil, se você achar necessário também, tá? Porque eu não tenho essa facilidade que você tem. Então, você vai lá e nos ajuda também. E por fim, meu presidente, não, sou presidente, hoje eu fui em Rio Preto. Acho que a Renata conhece, a Letícia conhece, que ela está presente aqui. Eu fui levar a Maria, que é a mãe do Marcelinho, que é autista. Com o tempo que eu conheço ela. E hoje teve umas coincidências, nem coincidência, né? É Deus, né? Isso na minha família, algo bom. No momento oportuno eu passo para vocês, mas aí eu fui e falei da Letícia, que está presente, para a Maria. Eu gostaria que ela chegasse e falasse com a Maria amanhã, que eu tinha assim, vontade de conversar com a Letícia, porque ela tem um aspecto bom, uma pessoa que tem um rosto bom, e parece, falando para a Maria, parece que é uma pessoa do bem, né? Maria, ele falou, não, ela é maravilhosa, faz um tempo que eu estou lá, uma pessoa bacana. E aí eu cheguei em casa hoje, à tarde, a coincidência, Patrícia, aí chegando em casa hoje, eu vi uma postagem dela, que faz 10 anos, que ela está em Palestina. Então, Letícia, e por coincidência você tem o nome da minha filha, tá? E aí eu falei, eu vou falar alguma coisa hoje da Letícia. Mas aí vocês poderiam pensar assim, mas tantas pessoas faz 10 anos que está em Palestina, como professora, como gari, como cidadão, como médico. Mas o que me chama a atenção da Letícia, já há um tempo, eu levo algumas pessoas da escola e ela tem convívio, e todas falam assim para mim, Ceciliano, ela é espetacular. Ela tem uma competência, ela tem uma simplicidade. E por coincidência a Letícia está sentada aqui hoje. Eu cheguei e falei com a Renata, confirma para mim, Renata, essa aqui é a Letícia. Então, Letícia, parabéns para você. E por que eu estou dizendo para você isso? Porque eu não sou professor, eu tenho o 4º ano primário, mas eu estou em Palestina há 37 anos. Né? E eu sei quando a gente chega de fora, de alguma cidade, a gente tem alguns olhares diferentes, né? Então, até hoje eu agradeço lá, Fazenda Antônio Toledo, que faz 37 anos. Obrigado, querida. Que eu comecei lá no Antônio Toledo. Então, sempre falo para ele, nunca vou esquecer que lá que eu comecei a trabalhar. Né? E você, porque tem tantos professores, né, tantos coordenadores, mas você, porque faz 10 anos que você veio de fora, e trabalhando dentro de uma escola, e lá, e muitas vezes, você está onde que você está hoje, coordenadora,
pela tua competência. Não teve ajuda, não teve um desvio, não teve isso que acontece. Então, que muitas vezes acontece nesse meio público. Então, você está lá pela tua competência, pela coordenadora, pela tua competência. Então, isso me chamou muita atenção, esses 10 anos teu. Então, continua essa pessoa aí que eu não te conheço, né? Sim, mas eu vejo assim, se eu conhecesse, talvez eu ia falar por mim. Mas o melhor de você é que as pessoas falam por você. Tá? Então, parabéns, que Deus te abençoe. Prazer você estar aqui. E Deus me presenteou e você está aqui que eu possa falar isso. Que Deus te abençoe. Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu quero fazer um agradecimento aqui para o senhor prefeito sobre, né, a verba que ele ganhou lá, grande, pai, que nem todos nós aí sabem, daquela grande escola que a gente precisa, né, dela ali. E também dar os parabéns para o senhor prefeito da Casa Lar lá também, que ficou bonito pra caramba, a gente foi lá tudo, né? E quero fazer uma indicação para ele aqui, né? A praça, eu vi lá que, né, a de Jurupeba lá ficou bonito, tudo, e a de Duplo Céu tá lá, as luzes tá bem apagada, para ele tá olhando lá para nós agora, né? E também para ele tá fazendo as podas das árvores lá, dos local público, né? Porque está precisando além do céu. E quero fazer uma indicação para ele, que eu fui lá na quermesse, aquela é de lá, né, da Buturuna. Se ele pudesse, acho que tem umas 3 ruas lá ainda, né, para acabar de asfaltar, né? Para ele estar vendo ali no meio da praça também, quando ele for, né, olhar, para ele estar asfaltando aquelas ruas até chegar ali de frente à igreja. Porque o pessoal passa ali, muita pessoa idosa quando vai lá nas quermesse, entendeu? Ele está olhando isso daí para nós. Também tem mais 3 ruas além do Pro Céu que falta ainda, né? E eu acho que ele vai olhar para nós, porque esse mandato passado ele fez bastante. Tinha 17 ruas indo para o céu, ele asfaltou 14, só faltou 13. Eu acho que por esse mandato só 3, né, ele vai acabar. Ele está olhando isso daí para nós. Obrigado a todos. Boa noite. Peço a palavra. Pode. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Que bom tê-los aqui. Gostoso ver bastante gente assim aqui, né, acompanhando a gente. E eu quero dedicar também parabéns especial a todo o pessoal do escotismo. O trabalho que vocês realizam é de inestimável importância para nossas crianças e jovens. Vocês estão formando cidadãos e liderança para o futuro. Parabéns mesmo. Quero parabenizar também a todos os participantes do campeonato que teve, e em especial os Pés de Ratos, campeão, e os Tartarugas como vice. E dizer que é bonito de ver a competitividade, né, que tem dos nossos jovens. Parabenizar a todos. Parabéns a Letícia. Que seja só os primeiros de muitos e muitos e muitos 10 anos que você fique aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho também, que eu conheço de perto. Que mais? Sobre a moção. Como vereadora, é meu dever defender os interesses dos nossos produtores e trabalhadores. E é por isso que apresentei uma moção de apoio à EVeicultura em nosso estado. Estamos diante de um cenário preocupante. A ANIP, Associação Nacional das Indústrias de Produtos de Borracha, está buscando derrubar o imposto sobre borracha natural importada. Essa medida, se aprovada, abrirá as portas para a concorrência predatória internacional, o que representa uma ameaça direta ao nosso setor produtivo.
O grande prejudicado nessa história será o elo mais vulnerável da cadeia, o produtor brasileiro, e, em especial, o trabalhador seringueiro. Eles são a força motriz da nossa eveicultura e merecem ter seus direitos e seu trabalho valorizado, não enfraquecidos por decisões que favorecem o mercado externo em detrimento do nosso. Precisamos nos unir para proteger a nossa produção, garantir a justa remuneração dos nossos seringueiros e fortalecer a economia local. Essa moção é um passo importante nessa luta. É com imensa alegria que parabenizo o nosso prefeito, juntamente com o juiz, Dr. Senivaldo, por mais uma conquista fantástica para a nossa comunidade, a Casa Lar. Essa iniciativa representa um passo importantíssimo em direção à solidariedade e ao cuidado com aqueles que mais precisam. Uma casa-lar é um refúgio de esperança e dignidade, e a sua concretização é um testemunho do compromisso de gestão com o bem-estar social. Além disso, a homenagem ao nomear a casa-lar em honra ao Dr. Sérgio Justo é um reconhecimento mais do que merecido. É fundamental que figuras que contribuem significativamente para a nossa sociedade sejam lembradas e celebradas. Parabéns a todos os envolvidos na realização deste projeto tão significativo. Que a Casa Lar seja um espaço de acolhimento, transformação e muitas histórias felizes. Vou fazer uma indicação verbal aqui. E, por último, por fim, eu vou fazer uma homenagem. Fazer uma indicação verbal para que organize e ajuste a fiação na Praça Central, que começa num postinho, em frente ao Favorito, e segue entre as árvores sentido a lanchonete da Kika. Estão todos soltos e com perigo de acontecer algum acidente. Eu já falei e pedi ao senhor prefeito. Ele me disse que iria pedir aos eletricistas da prefeitura, mas já faz vários dias que eu pedi isso, mas até hoje não foi resolvida essa questão. Eu peço para que ele dê uma lembrada nos eletricistas, que talvez tenham esquecido, estão com muito trabalho, para que dê uma atenção a essa fiação, que além de estar horroroso lá na praça, está com muito perigo também. Dá a impressão de estar até descascado. E, por fim, eu vou fazer uma homenagem, porque está chegando aí o Dia dos Pais, né? Dia 10. Então, no próximo domingo, dia 10 de agosto, celebraremos uma data muito especial, o Dia dos Pais. Como vereadora e, acima de tudo, como filha, quero parabenizar e homenagear a todos os pais do nosso município. Vocês são pilares de força, amor, sabedoria e inspiração em nossas vidas. Seja com um abraço apertado, um conselho sincero ou simplesmente com a presença que acalma. O papel de um pai é insubstituível e molda quem nos tornamos. A dedicação diária, os sacrifícios e o amor incondicional que vocês oferecem são a base para o desenvolvimento de famílias fortes e de uma comunidade mais unida. Em especial, quero dedicar esta homenagem ao meu querido pai. Pai, seu exemplo de integridade, trabalho e amor me ensinou os valores mais importantes da vida. Sou muito grata por tudo que você é e por tudo que faz por mim e por nossa família. Seu apoio é meu porto seguro. Que este Dia dos Pais seja repleto de alegria, união e momentos inesquecíveis ao lado daqueles que vocês mais amam. Celebremos a paternidade em todas as suas formas, com carinho e admiração. E eu não podia deixar de estar convidando a todos, aproveitando que nós estamos no início de agosto, para estar participando da campanha Agosto Lilás, em defesa das mulheres. Então, com o DISC 180, como todo mundo sabe, é uma ligação gratuita,
é o Disque Denúncia, né, a esses agressores. A gente precisa fortalecer essa campanha, porque o que vem acontecendo com as mulheres é indigno demais, né? E eu como vereadora, principalmente, e como mulher, eu me sinto assim, na obrigação de estar chamando, clamando pela sociedade para estar ajudando em todos os sentidos. Onde puderem colocar um cartaz com 180, com Disque 180, que está falando, está orientando, está conversando com criança, com adolescente, principalmente o pessoal que está diretamente com as crianças, está falando, está orientando, porque muitas vezes essas crianças elas sofrem muito em casa, porque não é só a violência contra a mulher, é uma violência doméstica, é uma violência com a família toda, né? E a gente sabe que, infelizmente, isso acontece demais, né, na nossa sociedade. E fica tudo calado, por não ter, talvez, uma condição de estar se libertando, de estar dando um grito de socorro. Então, esse seria um grito de socorro. Eu peço para que todos nos ajudem. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Eu agradeço aqui aos escoteiros que estão presentes aqui. Está o Anselmo também, está o seu Stort também. Eu quero aqui agradecer ao prefeito pela iluminação que ele fez nessa pracinha em frente ao cemitério. Não sei se já está terminado, que era escura. Foi trocado também, foi feito com uma praça lá de Jurupeba. Os tapa-buraco em alguma rua, ele começou a fazer. É o seguinte, nós estamos, todos os vereadores, tinha alguns que tinham pedido umas emendas parlamentares. E não foi liberado ainda, você entendeu? Tem emenda aí que já está mais de 6, 7 meses para serem liberadas, de governo do Estado, governo federal. E pelo que a gente tem conversado com os deputados, o governador deverá liberar a partir de agosto desse mês, que vão liberar as emendas para fazer, para fazer os tapa-buraco não, os recap das ruas, que já foi feito o levantamento com engenharia, já tem o projeto, está no gabinete do governador Tarcísio, aguardando liberação. Então, eu acredito que isso daí vai ser feito o mais rápido possível. Também aqui já foi falado, mas eu quero parabenizar aqui o Pé de Rato, que foram os campeões, os vice-campeões, que foi os Tartaruga, né? E parabenizar todos que participaram, né? Só o fato de participar, é lógico que todo mundo quer ganhar, mas é impossível, só um. E desse ano foi os Pé de Rato que ganharam. Parabenizar eles mais uma vez. Quanto à verba da escola, que ficou parada um bom tempo aí, teve muitos comentários, né, que não vem o caso, mas foi liberado agora. O Reinaldo, uma visita teve em São Paulo, em Brasília, foi liberado pela Secretaria de Ministério da Educação e será feito já a licitação e retomar a obra daquela escola, que é de tão importância para o nosso município, todos nós sabemos que está lá parado já há mais de 4 anos lá. Então, essa licitação, não sei se já foi feita, mas caso não seja, está próximo a fazer para dar o início melhor dizendo, o término nessa escola, né, que vai ser muito bom. Já fazer aquelas calçadas em volta também, que o pessoal fica passando no meio da rua, porque não tem calçada, não pode mexer na obra. Então, espero que isso aí seja tudo sanado. A Casa Lar também, que em parceria com o Judiciário aí, que tem feito aí, com o doutor Sinivaldo, com as verbas que tem do Judiciário, que antigamente já ia para São Paulo, hoje junto com o promotor também, com essas verbas fica no município, e está ajudando aí, inclusive por Câmara da cidade, em vários lugares, do cemitério, não sei se já foram instaladas, e também essa construção da Casa Lar aí, para amparar essas crianças, né, que problema talvez de família, alguma coisa aí, não tenha condições, vai ter essa Casa Lar agora de apoio
e dar uma condições de vida melhor para essas crianças também. Parabenizar também o prefeito também. Eu quero também, perdão, parabenizar a todos, né? Eu infelizmente não tenho meu pai, mas eu sou pai. Que tenhamos um dia feliz, com bastante saúde, bastante felicidade. Comemore, você entendeu? Quem tem seus pais, que faça as orações esse dia. E que tenhamos dias felizes nesse Dia dos Pais. Dia 13, domingo, né? Dia 13, não é dia 13, dia 10. Mudou. Dia 10. Todos tenham um excelente dia de paz a todos nós. Oi? Desculpa, eu não tinha visto. Desculpa. Pode falar, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Pode falar, desculpa. Boa noite a todos. Eu queria dar os parabéns também a todos envolvidos aí no campeonato de futsal, né? Dar os parabéns ao pessoal do Pé de Rato, do Tartaruga, pelo campeão e o vice-campeão. E agradecer a presença do nosso Cabo Reis, a todo o pessoal do escoteiro que está aqui marcando presença. A cada um de vocês, muito obrigado e uma boa noite. Senhor presidente. Oi. Só para expressar aqui, como é que é gostoso falar do pai, do filho e a gente se emocionar, né? Então, o nosso presidente aí, cabecinha branca, eu sou mais idoso que ele, mas infelizmente nós estamos perdendo essa essência da família, né? Mas é algo assim maravilhoso. Eu fico feliz quando tem pessoas falando e falam do pai, do filho e se emocionam. Então, queria deixar registrado aqui que é maravilhoso ser pai, ser filho, ser neto, né? Que é outra bênção, né, Patrícia? Ter netos, né? Então, obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpa a você por esse momento que a gente ficou um pouco emocionado. Vamos passar para a ordem do dia. Eu coloco o projeto de lei 02/2025 e eu convido a Comissão Justiça e Redação para assinar o parecer. Flávio de Souza, Patrícia da Silva e Paulo César. Projeto, a gente leu ele, é onde vai tornar declarado de utilidade pública o projeto de escoteiro, que é Leonardo Moura, certo? Se eu estiver errado, me corrija sobre. Então, esse projeto a gente já leu ele. Se vocês não fizerem questão, a gente já vai fazer a votação, porque ele é extenso, a gente já leu. Acho que todos vocês têm conhecimento disso daí, tá? Então, a gente vai colocar esse projeto em votação. Se alguém quiser fazer algum comentário. Então, para colocar o projeto em votação. Nesse caso, o presidente não vota. Foi aprovado o projeto por 8 votos. Parabéns. Encerra a sessão. Boa noite a todos.